Você que pode, abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, no seu capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu com os empregados e seguindo Jesus de perto. Irmãos, nós, discípulos de Jesus, temos a difícil, mas apaixonante tarefa de transmitir aquilo que ele tem nos revelado. Quando a gente pega na vida dos discípulos, nós vamos perceber que esses homens, eles contaram aquilo que eles ouviram e eles falaram daquilo que eles viram. Isso é incrível porque nós vamos entendendo que quando eu estou sensível àquilo que Deus quer fazer através de mim, eu entro diretamente em um propósito que é o propósito dos céus na minha vida. Você já deve ter percebido que todas as nossas mensagens, que as orações que nós temos feito, elas têm sido muito intencional. Todas elas estão indo em uma só direção, que é viver o propósito de Deus. Nós queremos, de alguma forma, aquecer o seu coração através daquilo que o Espírito já está falando com você e te mostrar que existe um propósito eterno para que você seja um imitador de Jesus. Propósito, quando a gente pensa, a gente fica um pouco confuso, afinal, nós temos a mania ou costume de confundir o propósito de Deus para as nossas vidas a alguma coisa que nós temos habilidade para fazer. Então, eu acho que se eu tenho a habilidade de tocar um baixo, de tocar um violão, o propósito de Deus para mim é tocar, é louvar. Só que eu gosto muito de entender que existem dois propósitos. O primeiro é o propósito original. É quando Deus nos chama para uma relação com Ele. É aquilo que Deus fez quando criou Adão e colocou no jardim. E a palavra vai dizer que todos os dias o próprio Deus ia se relacionar com Adão. E a partir dessa relação, Deus começou a designar para o Adão algumas tarefas. Agora você vai ter que plantar, agora você que vai ter que dar nome aos animais. Agora você vai ter que dar nome às plantas. Então, a gente começa a perceber que a partir dessa relação com Deus, agora eu tenho algumas tarefas. E nós, humanos que somos e muitas vezes gostamos de ser minimalistas, gostamos das coisas um pouco condensadas ou comprimidas, nós queremos condicionar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas apenas a algo que eu tenho aptidão. Só que o que nós temos aptidão só vai fazer sentido no reino de Deus se primeiro nós tivermos uma relação com o Espírito Santo. Uma relação com esse Deus. E a partir daí, Ele começa a apontar, Ele começa a nos ferramentar e Ele começa a usar isso que Ele nos deu para agora nós sermos um anunciador dessa verdade. Porque nós vamos falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E, irmãos, essa palavra nasceu no meu coração ontem. Eu fui a um velório, e é muito normal a gente estar participando de alguns velórios. Só que, nesse velório que eu fui, do Luiz, o pai do Léo,
eu comecei a perceber através da palavra do pastor que aquele homem deixou um grande legado. E o pastor começou a falar desse processo que o seu Luiz viveu já perto do momento que a morte estava chegando. Ele já estava com uma enfermidade, então ele foi internado há 18 dias atrás. E as pessoas da igreja iam no hospital, as pessoas iam lá orar, e o seu Luiz virava e falava: olha, não precisa orar por mim, porque eu sei que eu já estou salvo. Ora por essa irmã aqui, porque eu conversei com ela e ela não tem a revelação de quem é Jesus ainda. Ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então não perde tempo orando por mim, não, ora por ela. E o pastor ia lá, falava do projeto de salvação, orava pelas pessoas, e pessoas foram curadas. Pessoas saíram do leito e o seu Luiz continuou. Entendendo que, mesmo naquela situação, mesmo vivendo o que ele estava vivendo, ele podia ser resposta de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, dentro da ala que o seu Luiz estava, diversas pessoas tiveram um encontro com a verdade. É quando eu entendo que não é o momento que eu estou vivendo que vai limitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas para isso, eu tenho que entender o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo. Quando a gente pega no livro de Marcos, a gente vai perceber que ele é muito superficial na sua introdução. Ele já começa o seu livro dando uma visão panorâmica de tudo aquilo que estava acontecendo até o ministério de Jesus começar a se desenvolver. Marcos, ele não se preocupa em falar sobre Maria sendo alcançada pelo anjo. Marcos não se preocupa em falar sobre a infância de Jesus. Ele vai diretamente no propósito de Jesus. Ele passa por João Batista. Ele fala sobre a voz que clama no deserto. Ele fala sobre o batismo de Jesus. E logo depois, ele já começa a falar sobre o João Batista preso e agora o ministério de Jesus começando. E o próprio Jesus anunciando as boas novas. Quando ele diz que Jesus começou a pregar o evangelho na Galileia. Jesus tinha uma visão muito clara de tudo aquilo que ele tinha que fazer. Nada seria capaz de tirar dos olhos de Jesus o alvo que ele tinha. E esse alvo já tinha sido colocado pelo próprio Deus, porque ele mesmo diz: olha, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele começa a falar sobre o evangelho que traz transformação de vida. Como Paulo diz lá em Romanos 1, que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Jesus começa a espalhar as boas novas, e ele então chega e diz: olha, o tempo está cumprido. O que Jesus está querendo dizer? Tudo que foi profetizado até hoje, tudo que foi falado até hoje, se torna real diante de vocês. Por quê? Porque eu sou aquele no qual os profetas falaram. Eu sou aquele que é maior que Moisés. Eu sou aquele que reina com um cetro de justiça, muito mais poderoso do que Davi. E todos começam a ficar encantados com essa pregação. Isso depois você pode ler Lucas 4. Vai estar de uma forma muito clara a ideia de que Jesus ele tinha esse alvo, quando ele diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a libertação aos cativos, trazer a vista aos cegos, libertar aqueles que estão encarcerados e pregar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus ele começa a revelar que agora o maior projeto que a humanidade já experimentou estava em curso. Um Deus abrindo mão da sua glória e semelhante a um homem vindo a essa terra para trazer novamente a possibilidade de nós termos acesso a Deus. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso e tem que ter um efeito poderoso nas nossas vidas, porque nós andávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, estávamos desgarrados como ovelhas, caminhando para o matadouro, quando de repente o próprio Deus vem à terra. E ele
agora começa a aplicar as verdades que são verdades do reino de Deus. Quando ele diz, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que Jesus está tentando nos dizer, vocês precisam olhar para vocês e perceberem que agora o governo da vida de vocês não pode estar só na mão de vocês. Vocês precisam entender que todas as vezes que vocês têm o controle da vida de vocês, o final é de destruição, o final é de morte, o final é de dor. Então olha para vocês e percebam o quanto vocês precisam de alguém que transforme as suas vidas. E ele vai agora nos possibilitar ser também participantes daquilo que ele está fazendo. Quando ele começa a comissionar algumas pessoas, e aqui a gente começa a entrar na mensagem, porque a gente vai percebendo que Jesus ele não tem um padrão fixo, um padrão humano para escolher pessoas para andar ao lado dele. Mas nos outros evangelhos a gente vai perceber essa passagem sendo esmiuçada quando ele está sendo cercado por uma grande multidão e de repente ele chama Pedro e o seu irmão, que estavam frustrados, que estavam cansados, que estavam vivendo, segundo uma cultura local, um dia fracassado de pesca. E agora ele vai na direção desses homens e chama para eles viverem algo muito maior. E chama eles para agora serem pescadores de homens. A pesca era uma atividade muito rentável naquele tempo. Algumas correntes vão afirmar que homens que tinham barcos, eles tinham um bom poder aquisitivo, tinha um padrão de vida razoável. Então, mesmo aquela noite sendo uma noite de fracasso, esses homens tinham a possibilidade de tentar de novo no outro dia. Só que agora eles estão diante do homem que pode mudar a vida deles para sempre. Porque, irmãos, o maior milagre que acontece aqui não é a quantidade de peixe que esses homens pegam. O maior milagre que acontece aqui é a vida desses homens sendo transformadas eternamente. E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. É a gente entender que a gente pode estar ocupado, nós podemos estar no nosso dia a dia de trabalho, mas Deus nunca vai chamar ninguém que está à toa. Deus, ele vai chamar sempre alguém que está preso a alguma coisa, alguém que de repente está vivendo um propósito próprio. São momentos onde Moisés está ali cuidando das ovelhas do seu sogro, que Deus aparece e comissiona Moisés. Olha, eu estou vendo a aflição do meu povo e eu quero usar você para libertar. É no momento onde Gideão está ali lá, pisando o trigo no lagar, que Deus aparece e diz, olha, vai nessa sua força. Todos os dias nós conversamos com pessoas que têm sido atraídas para esse lugar, que têm sido chamadas para viver uma vida muito além de si mesmo. E muitas vezes a gente vai perceber que a gente se agarra naquilo que nós estamos fazendo no momento. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um homem e ele disse para mim assim, pastor, Deus ouve a minha oração. Eu conquistei tudo aquilo que eu queria. Eu montei uma empresa, uma barbearia, e à medida que eu comecei a trabalhar, entregar em oração e pedir ao Senhor, cara, começou a dar certo, pastor. Começou a vir clientes. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito tranquila, muito razoável. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não tenho conseguido cumprir o meu chamado. E existe um vazio dentro do meu coração, porque eu sei que na mesma medida que Deus me deu algumas coisas, eu não estou conseguindo retribuir nessa medida. Porque eu estou priorizando aquilo que eu estou fazendo a ter uma relação, a ter uma vida de intimidade, de entrega a Ele. E eu virei e falei para esse homem, falei, irmão, é muito difícil isso que você está vivendo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você disse que a todo momento foi Deus que te direcionou. Você disse que Ele te proporcionou hoje montar o seu próprio negócio e te deu alguns caminhos, e hoje você tem
uma gama interessante de cliente. Você acha que agora é você que vai conseguir manter esse negócio sozinho? Se até aqui você chegou na parceria com Deus, se até aqui você chegou vivendo também o propósito que Ele tinha para você, agora você vai querer continuar sozinho? Será que agora é você que vai dar um jeito para o seu negócio continuar a crescer? Você vai esquecer de tudo aquilo que você viveu e querer agora ter o controle absoluto sobre a sua vida? E naquele momento, aquele homem teve um estalo na mente e ele falou: pastor, é verdade. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso voltar para o meu propósito. Eu preciso voltar a utilizar aquilo que Deus me deu para propagar essa verdade até aqui no que eu estou fazendo. Porque muitas vezes nós não estaremos com o microfone na mão, não estaremos louvando, cantando, mas a nossa vida pode ser uma vida de louvor, e esse louvor transmite Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as boas novas são essas: Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus enviou o seu Filho para que a gente possa ter uma vida eterna nele, uma vida onde faça sentido eu estar aqui, porque não é sobre coisas, não é sobre pessoas, não é sobre relações que eu crio, é sobre a presença de Deus em mim, completando os espaços vazios do meu coração. E essa oportunidade que agora André e Simão têm de ir com Jesus. Irmãos, Deus tem nos chamado como igreja para viver esse tempo. Eu iniciei essa mensagem falando sobre uma mudança, uma rota que Deus tem nos direcionado, debaixo de oração, debaixo do entendimento da palavra, sobre ser realmente uma igreja onde nos encoraja a viver o propósito de Deus. Deus, Ele pode nos dar qualquer coisa. Deus, Ele pode transformar a nossa vida de uma hora para outra, mas tudo isso só vai fazer sentido se eu entender que eu sou o sal da terra, que eu sou a luz do mundo, que eu fui chamado para viver uma vida muito maior que a minha. Eu fui chamado para viver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus, como nós falamos, não é um lugar físico. Eu, essa semana, li alguns livros sobre o reino de Deus, e um que eu achei muito interessante, que é o reino de ponta cabeça, ou o reino invertido. E é interessante porque nós temos uma definição que é teologicamente aceitável, que o reino de Deus é um lugar onde o governo de Deus é absoluto. O lugar onde Deus, Ele é o monarca, e nós somos seus súditos, e nós obedecemos ao nosso rei. Só que Jesus, Ele vem mostrar, Ele vem revelar muito mais do que o rei. Jesus, Ele vem revelar também um pai. Então eu já começo a entender que o reino de Deus é um lugar onde eu tenho uma relação com o meu Pai, e a minha vida é uma vida de obediência e uma vida de submissão às suas vontades. Lá em Colossenses vai dizer que nós estávamos perdidos, nós andávamos como errantes, à mercê dos nossos pecados, até que um momento nós fomos tirados do reino das trevas e fomos levados para o reino do seu infinito amor. Nós agora temos a possibilidade de viver o amor de Deus, porque Ele revelou esse amor para nós. E esse reino não é um reino físico. E isso, para aquele tempo, era muito difícil de aceitar. Sabe por quê? Porque imagina agora como era a vida do judeu. Era um povo que vivia subjugado. Era um povo que vivia de promessas. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ouvir esse povo falando sobre promessas. As promessas que foram dadas aos nossos pais. As promessas que foram liberadas sobre a nossa geração. As promessas que foram reveladas para esse povo. E essas promessas criaram dentro do coração dessas pessoas a ideia de que o Messias faria com que Israel novamente tivesse a glória que foi tirada deles. Que agora eles viveriam uma liberdade, que agora eles teriam um rei, e esse rei governaria semelhante a Davi, com o cetro de justiça nas suas mãos. Só que vem um Messias
E esse Messias, ele não está preocupado com o que é terreno. Esse Messias está preocupado com o que é eterno. Esse Messias não está preocupado em fazer com que aquele povo gostasse dele. Mas o desejo do coração de Jesus era revelar o amor de Deus para aquelas pessoas e mostrar que esse reino é um reino espiritual. Porque o reino de Deus, ele é espiritual. Um dia será físico. Um dia nós estaremos na Nova Jerusalém. Mas até a vinda de Jesus, nós vamos viver esse reino de uma forma espiritual, seguindo os seus princípios, andando segundo os estatutos, fazendo a vontade daquele que nos enviou. E eles não aceitavam isso, porque eles queriam realmente acreditar que Jesus Cristo seria um poderoso general. Agora, diante desse Messias que aparece, diante dessa possibilidade de Jesus Cristo ser realmente o Filho de Deus, alguns homens conseguem abrir o coração para essa verdade. E a gente vai ver à luz da palavra que todos os discípulos tiveram que abrir mão de alguma coisa. Todos os discípulos tiveram que, de alguma forma, deixar coisas que amavam, coisas que eram importantes para viver esse reino. E aí eu já começo a entender que quando eu chego perto desse Deus, primeiro, eu tenho que absorver qual é o seu ideal de vida. O que Ele tem para mim. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, o que Deus tem para você? E quando a gente se pergunta, nós ligamos isso a algo que nós podemos conquistar, algo que nós podemos tocar. Só que nada é maior do que a possibilidade de estarmos em um lugar que somos chamados filhos de Deus. Um filho que obedece o seu pai, que se relaciona, um filho que ama, e um filho que agora começa a seguir os passos de Jesus. Porque é isso que esses discípulos faziam. Eles seguiam os passos de Jesus. Eles agora se tornaram tão parecidos que as pessoas começavam a confundir quem era Jesus e quem eram os seus discípulos. Você já se questionou do porquê que Pedro teve que beijar Jesus? Desculpa, do porquê que Judas teve que beijar Jesus? Porque eles eram todos parecidos. Por que que Pedro negou 3 vezes quando as pessoas falavam, olha, ele se veste como ele, ele anda como ele? E ele, com medo, temendo pela sua própria vida, dizia, não, eu não sou um deles, porque eles ficaram muito parecidos. E essa é a expectativa dos céus a nosso respeito. Por isso que Jesus fala para nós, discípulos, olha, tudo que o meu Pai me revelou, eu revelei para vocês. Agora, eu já não chamo vocês mais de servos, agora vocês são meus amigos. E depois ele faz a grande comissão. E irmãos, a gente insiste em viver uma vida imediatista. Nós insistimos em viver uma vida onde nós buscamos nos auto-preencher, quando na verdade o que Deus deseja é que a gente entenda que Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. E se nós tivermos um encontro com essa revelação, se essa verdade ela já é absoluta em nós, agora obrigatoriamente nós temos que ir em direção das pessoas que estão ao nosso redor. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que está passando por um momento muito difícil na sua vida. E ele me contou toda a sua história. E no final, depois de ter um tempo de oração, eu virei para esse homem e falei, olha, lembra que quando você estava nos pés do Senhor, nada disso era um problema para você. Isso que você está vivendo hoje, você já viveu anteriormente. Só que a diferença é que naquele tempo você estava em um lugar seguro. E Deus te chamou para fazer algo e você começou a exercer esse ministério e as pessoas começaram a ver esse Cristo em você. Só que em algum momento você se perdeu. Em algum momento você
deixou com que as coisas de fora entrassem no seu barco e ele se tornou tão pesado que você mesmo resolveu pular. E aquele homem com os olhos cheios de lágrimas falou: pô, pastor, é verdade. Eu deixei com que os meus propósitos inviabilizassem os propósitos de Deus para a minha vida. Cara, eu não me entreguei de verdade, mas esses homens resolveram se entregar. Esses homens, eles agora receberam uma nova identidade e um novo propósito. Agora, eles são o sal da terra e eles são a luz do mundo. E o objetivo da vida deles é refletir Jesus para aqueles que ainda estão em meio às trevas. E esse é o nosso comissionamento como igreja. É revelar esse Jesus que pode mudar as pessoas, que pode transformar a realidade. É falar daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo. É falar do que Ele tem te mostrado. Olha os campos ao nosso redor, irmãos. Eu falava com alguém sobre o tempo presente e eu falei sobre a sensibilidade das pessoas a essa verdade. Porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às pressões que nós estamos vivendo, mesmo muitas pessoas hoje sofrendo as preocupações, existe um desejo na alma de uma busca por algo que dê sentido à vida. E nós temos isso. E nós temos o segredo para transformar a vida de pessoas. E o nome desse segredo é Jesus Cristo. É Ele que te trouxe até aqui para te mostrar que os céus têm expectativas ao vosso respeito. É Ele que te trouxe aqui para te mostrar que mesmo você tendo pegado alguns caminhos, mesmo você tendo buscado alguns atalhos, mesmo você virando as costas para essa verdade por diversas vezes, mesmo assim, Ele continua te amando. Ele continua te atraindo, te chamando para viver uma vida nova nele. Talvez isso seja o motivo de nós nos constrangermos muito, porque Ele não levou em consideração os nossos pecados, mas Ele nos chama para ter uma vida nova nele. E essa vida começa quando eu reconheço que eu preciso de alguém que me liberte de mim. Esses homens estavam cansados, esses homens estavam frustrados, e foi nesse cenário que eles tiveram um encontro com um homem que mudou a vida deles para sempre. Eu não sei como você chega hoje, eu não sei como você está nessa noite, mas uma coisa eu tenho muita convicção no meu espírito: se você entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo hoje, se você trouxer à sua memória tudo aquilo que Ele já falou ao seu respeito, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, a sua vida pode ser transformada eternamente. Não é por um curto prazo de tempo, não é com uma validade esgotada, é eternamente. Nós não temos um Deus bipolar, que uma hora promete, outra hora tira, uma hora lança bênção, outra hora lança maldição. Nós temos um Deus que é Pai, um Pai que ama, e mesmo sabendo tudo aquilo que nós iríamos fazer, resolveu acreditar que nós podemos ter uma vida nova nele. E Ele entregou esse ministério na mão da igreja, que é o ministério da restauração. Ah, pastor, mas para você é fácil. Você não sabe o que eu faço. Você não sabe as escolhas que eu estou tendo no meu dia a dia. Eu já abri mão, eu já fiz isso uma vez, mas eu me envergonho porque um dia eu virei as costas para isso tudo e resolvi seguir segundo a minha própria vida, a minha própria vontade. Irmãos, Jesus chama o suficiente para te perdoar se esse arrependimento for genuíno. Jesus, Ele sabia tudo isso que nós iríamos fazer. Ele sabia que aqueles homens iriam por muitas vezes virar as costas para Ele. E mesmo assim, entregou algo precioso, que é o ministério da restauração. E esse ministério está na nossa mão. Nós agora, como igreja, temos
a incumbência de dar continuidade a tudo aquilo que nós vimos e ao que nós ouvimos. O que nós vamos fazer com isso? Eu falei um pouquinho do seu Luiz, que no final da vida continuou transmitindo a verdade que muda pessoas para quem estava ao seu redor. Nós ainda temos saúde, nós ainda temos tempo, nós ainda podemos nos engajar com o que os céus querem fazer nesse tempo. Mas para isso, nós precisamos de um entendimento e de uma visão clara. E eu quero crer que através da palavra, você vai chegar a esse entendimento hoje. Porque Deus te trouxe aqui para dizer que Ele conta com você. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você tem ouvido sobre a bondade desse Deus? Você conhece e pode observar de perto o tamanho do amor de Deus por você. Mas a minha pergunta é: o que você tem feito com isso? Se você descobriu esse grande segredo, esse grande tesouro, e a sua vida foi transformada, se você sabe que hoje você carrega o que as pessoas ao seu redor procuram, por que guardar só para você? Eu falei sobre um homem, um discípulo de Jesus nos tempos modernos, que não deixou que a sua enfermidade inviabilizasse tudo aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E ele pregou, e ele revelou Jesus para muitas pessoas. Ele viu pessoas sendo curadas do seu lado. Em determinado momento ele chamou o pastor e falou: pastor, eu estou em dúvida, eu não sei se eu vou e encontro meu Deus ou se eu fico e continuo anunciando sobre esse amor. Olha a dúvida que existia no coração desse homem. O desejo de encontrar a Deus, mas também o desejo que as pessoas ao seu redor encontrassem através dele. Nós temos muitas questões, nós temos muitos problemas, muitas situações que precisam de milagres, de respostas, e nós oramos e nós choramos. Só que muitas são as vezes que nós nos mantemos presos a isso e deixamos de viver o propósito que Deus tem para nós. Essa relação, ela vai nos dar força para vencer as adversidades, mas vai nos dar coragem para ir em direção às pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. Nós somos os pequenos Cristos, nós somos aqueles dos caminhos, nós somos as cópias de Jesus. Talvez isso hoje não seja ainda uma verdade na sua vida, mas eu acredito que você pode tomar essa decisão hoje. A decisão de viver por algo maior do que você mesmo. E viver por algo maior não é viver atrás de coisas. Porque Jesus, ele dá os 2 maiores mandamentos para os fariseus quando ele diz: olha, vocês amem primeiro a Deus, depois amem ao próximo. O verdadeiro evangelho primeiro vai nos levar a Deus, depois vai nos levar ao próximo. E é isso que nós como igreja desejamos, que a gente vá em direção aos perdidos, que a gente vá em direção aos famintos, que a gente vá em direção às pessoas que estão sem esperança, que nós sejamos canal de Deus para transformar realidades, para que o mundo veja aquele que nos enviou. Você que entende essa palavra, você que o coração ardia, queimava enquanto ela era ministrada, você que entende que precisa realmente se encontrar com o seu propósito, eu queria que mesmo no seu lugar você erguesse as suas mãos. Você que hoje quer se reposicionar nesse reino, aleluia, aleluia. Você que
quer hoje deixar as coisas para trás e viver por algo realmente que torne a sua vida uma vida com sentido. Amém, Jesus. Amém. Ah, Jesus. Algumas pessoas, Pai, homens e mulheres com as mãos erguidas nesse momento, reconhecendo que precisam se engajar nos seus propósitos. Homens e mulheres cansados de viver uma vida em torno de si mesmo, que hoje estão sendo impulsionadas pelo seu Espírito em direção ao próximo. Que o Senhor venha tocar nesse momento, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar uma visão clara do que os céus esperam deles. Ah, Pai, nós acreditamos que nós podemos transformar a realidade no qual nós estamos inseridos, porque nós temos o Teu Espírito em nós. Nos dê força, Deus, nos capacita e nos leve para essas pessoas, porque nós estamos tão apaixonados pela verdade que nós queremos que todos tenham acesso a ela. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que verdadeiramente deseja entregar a vida a Jesus. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, a gente entende que muitas vezes a gente precisa fazer um compromisso com o Senhor e com a gente mesmo. Se você hoje deseja entregar sua vida a Jesus, você não precisa vir aqui à frente, mas eu queria que você erguesse a mão onde você estiver. Amém, irmão. Amém. Amém. Continue com sua mão erguida. Os nossos irmãos vão até você dar um abraço. Tem um jovem aqui, outro ali. Tem mais alguém que hoje deseja se enganjar nesse propósito dos céus e viver por algo maior? Eu queria que você também erguesse suas mãos. Amém. Amém. Tem alguém hoje que se encontra frustrado, que se decepcionou, está machucado com o Evangelho, se sentiu usado, está decepcionado e resolveu largar tudo, mas hoje entende que precisa viver uma vida nova em Deus e se reconciliar. Eu fui para muito longe, pastor. Um dia isso foi uma verdade em mim, mas eu fui para longe. Eu queria também que você erguesse uma de suas mãos onde você está. Amém. Amém. Aqui um irmão aqui, ó. Mais alguém que hoje deseja voltar para os caminhos do Senhor? Amém. Abraça aqui, Geraldo. Tem um irmão lá atrás, ó, amém. Tem os obreiros, por favor, lá atrás. Jesus está aqui, gente. Essa pode ser apenas mais uma noite, mas pode ser a noite que vai mudar a sua vida para sempre. Nós não pregamos nós mesmos. Nós pregamos um Cristo que quer mudar também a sua vida. E eu vou perguntar pela última vez. Alguém hoje deseja voltar para os caminhos do Senhor? E, irmãos, o pior é que eu sei com quem eu estou falando. Isso é triste, né? Alguém hoje quer se arrepender do que se tornou e voltar para os caminhos do Senhor? Eu queria que você erguesse suas mãos onde você estiver, um sinal de rendição ao Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esses homens e mulheres que confessaram o Senhor Jesus Cristo nessa noite, que reconheceram que já não dá mais para viver do jeito que está, reconheceram que precisam de alguém que os liberte deles mesmos. Ah, Pai, escreve o nome desses homens e dessas mulheres no seu livro. Não impute sobre eles os pecados que eles cometeram, Pai, mas antes lance no mar do esquecimento. Que o Teu Espírito Santo, que convence da justiça, comece a ministrar essa justiça dos céus na vida desses irmãos. Comece, Pai, a abrir o projeto de salvação e que eles vejam que eles fazem parte do que o Senhor está fazendo aqui na terra. Ah, Deus, esses homens e mulheres que resolveram voltar voluntariamente para esse caminho. Um dia isso foi tão de verdade, mas as pressões, os líderes, tudo isso levou eles a tomarem uma decisão de irem para longe. Mas nessa noite eles resolvem dizer sim a Jesus.
nessa noite eles resolvem se render ao Senhor. E eu tenho certeza que essas vidas serão transformadas eternamente. Não é sobre uma paz que é momentânea, é sobre uma paz que é eterna. Não é sobre uma alegria que é passageira, é sobre uma alegria, Pai, que se renova todas as manhãs, juntos com a sua misericórdia. Ah, Deus, nos leve na sua paz, que nós possamos, Deus, ainda essa semana sermos surpreendidos pela sua bondade. Ah, Deus, toque nos nossos filhos, Pai, guarde a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, que os nossos celeiros sejam sempre fartos, que aonde nós tocarmos as nossas mãos ali prospere, que aonde nós colocarmos os nossos pés, o teu nome seja exaltado e a tua verdade viva através de nós. E eu oro em nome de Jesus, irmão, vai na paz, em nome de Jesus, tenha o melhor final de semana da sua vida e te esperamos aqui no domingo para o encontro. Vai na paz!